Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo e hoje com um vídeo especial, até porque hoje é o último dia do ano de 2020. Muita gente insiste em dizer que o ano de 2020 foi um ano perdido, né? Mas se a gente for refletir realmente, é isso que eu quero trazer vocês aqui, chamar vocês para essa reflexão, né? O ano de 2020 não foi um ano perdido. Foi um ano que trouxe muito aprendizado se você se colocou nessa posição de aprendiz nesse ano de 2020, né? O que acontece é que eu me peguei para fazer esse vídeo porque assim, existe muito aquela coisa de ser grato, né, e agradecer. E eu tenho percebido que as pessoas até começam a gratidão, agradecer e tal. Mas às vezes eu vejo as pessoas agradecendo, mas às vezes nem sabe o porquê tá agradecendo, não sabe, tá só indo na onda, você está entendendo? E aí o que a gente já começa a pensar, você sabe para quem você está agradecendo, ou por que você está agradecendo, ou por que você teria que ser uma pessoa grata, né? E porque assim, às vezes a pessoa agradece porque é moda, né? Ah, é moda falar gratidão, gratidão e não sei o quê, né? Porque teve um momento em que você só via nos grupos e via no Facebook, e via ali no Instagram e tal, aquela coisa toda. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. E já estava ficando até uma coisa meio gasta, né? Mas assim, você sabe por que, que a gente deveria agradecer? Você sabe para quem que a gente deveria agradecer? Essa que é a questão, né? Até porque eu acho que se a gente for avaliar o processo de ser grato ou o processo de nos colocarmos como uma pessoa grata, porque tecnicamente falando, né? Quando você é grato a alguma coisa, aquela sua gratidão em relação a alguma coisa te coloca numa posição de um ponto de vista positivo. Ou seja, sempre que você agradece por alguma coisa, aquilo obrigatoriamente cria dentro de você um senso positivo, uma sensação positiva, algo positivo. Então, se você não está muito bem, por exemplo, e isso é até uma estratégia que eu até ensino para as pessoas e costumo falar, olha, você não está muito bem, você está meio deprê e tal, começa a agradecer. Agradece pelo que você tem, pelo que você passa, pelo que isso. Ah, mas eu vou agradecer pelo quê? Aí é que mora a questão, né? Porque tem pessoas que não sabem pelo que agradecer. E isso é incrível, né? Até porque assim, uma das coisas interessantes, né, é que nós, como seres humanos, a gente precisa ter um contraste de realidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para a gente poder entender muita coisa. Então, assim, se a gente vai vivendo, e a partir do momento em que a gente vai vivendo, e a vida ela acaba se tornando normal. Muitas coisas da nossa vida acabam se tornando normais, porque elas acabam se tornando algo cotidiano. E a partir do momento em que coisas, hábitos, coisas que compramos, nosso trabalho, nossa família, nosso relacionamento se torna algo normal, a gente perde um pouco daquele senso de que como é que eu posso explicar isso para vocês? Porque é uma coisa interna que a gente acaba tendo. É assim, aquilo se torna tão comum no nosso cotidiano que a gente nem pensa que a gente não poderia ter. Vocês conseguirem pegar o que eu estou falando? Então, por exemplo, se você tem um trabalho e você trabalha nele há 5, 10, 20 anos, talvez você não imagine você sem trabalho. Se você está com a sua saúde em ordem,
talvez você não consiga imaginar que você tem que agradecer a sua saúde. Por quê? Porque você não se vê sem saúde. E eu falo isso exatamente porque é interessante, né? Porque eu lembro quando eu era jovem, eu nem lembro se eram meus pais ou as pessoas ao redor, tinha muito aquela coisa de... Teve uma época, há muitos anos atrás, 20 ou 30 anos atrás, não me lembro muito bem, que a África estava passando por momentos muito difíceis, e até onde teve aquelas coisas pró-África e tal. E aí as pessoas, quando eu me lembro, né, que a gente é jovem, vocês sabem como é que é, né? Ah, a gente não é muito grato, não costuma ser muito grato quando é jovem, né? E eu não era uma pessoa grata, né? Não era grato. E assim, aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, você tem tudo isso? Ou você vai comer essa comida e nem agradece, porque tem gente na África que está passando fome. Tanta gente passando fome e você aqui desperdiçando ou jogando fora. Era mais ou menos isso. E aí olha que interessante, né? Aí na minha cabeça eu pensava assim: como que eu, aqui onde eu tô, o fato de eu estar jogando isso fora, ou o fato de estar, sei lá, nem lembro direito, a pessoa queria colocar uma realidade que estava completamente distante do meu mundo real, né? Isso há 20, 30 anos atrás, e eu falava assim: o que eu tenho a ver com isso? Né? Por quê? Porque era algo muito diferente da minha realidade. Como era algo muito diferente da minha realidade, eu não conseguia ter uma comparação de falta, de contraste, né? Porque ter e não ter, bonito e feio, aquela coisa, não sei se vocês estão conseguindo entender, espero que estejam. Qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo no vídeo, né? Assim, porque até é um bate-papo, né? E às vezes a gente sabe quando você está batendo um papo e aí você vai jogando conversa fora. É isso que eu vim fazer aqui hoje com vocês, além, claro, de agradecê-los, né? Então assim, e o tempo vai passando, a gente vai aprendendo e muita coisa mudou. Muita coisa mudou e hoje eu comecei a entender o que é a gratidão na vida das pessoas, né? E por que nós devemos agradecer a tudo que nos acontece, independente deles parecerem serem bons ou ruins, ou qualquer outra coisa do tipo, né? Aí o que acontece, né? Agradecer, você tem que entender que é esse processo de te colocar num ponto de vista positivo, numa maneira de olhar as coisas positiva. E só por isso já seria bom, entendeu? Agora, se a gente for pensar, e aí eu quero chamar vocês que talvez ainda não entenderam muito bem esse fato de agradecer, é assim, esse exemplo que eu estou dando da minha vida, né? Por que eu estou falando dele e talvez isso possa ter acontecido com vocês também, né? Porque assim, esse ano foi um ano de muita reflexão para mim e imagino que para vocês também, né? E aí eu tenho visto, né? Sei lá, a gente vai chegando numa certa idade, né? E você começa a observar mais a vida, você começa mais a observar detalhes, os contrastes, né? E assim, eu comecei a perceber pessoas com a minha idade, né? Porque, sei lá, quando você vai chegando, assim, não que você vai chegando, né? Eu com 50 anos hoje, vamos dizer assim, eu falo que eu estou na metade da minha vida, né? Otimista do jeito que eu sou, né? Mas para muita gente, você vê que 50 anos de idade já é uma idade em que você já começa a dar sinais de estar desgastado, de estar doente, aquela coisa toda. E aí, como eu sou um cara que eu sou muito observador, como vocês sabem, eu pesquiso comportamento e tal, eu observo muito a vida das pessoas. E esse ano eu tenho visto a vida de pessoas muito próximas a mim,
pessoas amigas até, na mesma faixa etária, e aí de repente eu via, nossa, o fulano, né? Óbvio, não vou falar quem é, nem citar, mas assim, tem pessoas muito próximas a mim que eu via que estava com um nível de diabetes assim tão violento que a pessoa começou a cortar os órgãos, né? Vocês, não sei se vocês sabem disso, quando o diabetes é muito alto, as partes do corpo começam a não ter circulação, começa a gangrenar, e aí esse meu amigo, ele já cortou um dedo do pé, já cortou outro dedo do pé, e ele tem a mesma idade que eu tenho. E aí o que eu quero dizer? Aí o que eu quero? Fico pensando, caramba, ainda bem, obrigado pela minha saúde, porque até então, até hoje, eu não preciso passar por isso. Tá entendendo o contraste? Eu tenho outro amigo, mais novo do que eu, que, vamos dizer assim, para vocês que já estão mais ou menos na minha faixa etária, vocês sabem de dores, né? A gente tem dor, costuma ter várias dores, dor aqui, dor ali, e até a gente brinca, né, que no dia que a gente acordar e não tá sentindo nenhuma dor é porque talvez a gente morreu, né? Mas aí eu via, né, porque aqui a gente trabalha demais e faz muito esforço e aquela coisa toda. E aí o que acontece? Eu via que o rapaz que era mais novo do que eu, o rapaz, tinha lá 45 anos de idade, todo zoado, dor nas costas, dor no braço, dor no ombro, porque eu não posso fazer isso, porque... E eu ficava observando e falava assim, puxa, eu tenho dores, mas não estou tão mal assim. Então aí eu agradecia por não estar naquela situação. Aconteceu recentemente, há 15, 20 dias atrás, eu fiquei sabendo de uma outra pessoa conhecida, amiga, de frequentar a casa e tudo, que a esposa do rapaz teve um AVC e ficou de cama agora no Natal, coisa muito triste. E aí eu me pego pensando, graças a Deus, né? Porque aí a gente coloca Deus na situação, até porque eu acredito no poder superior, né? E eu falo, puxa, graças a Deus, obrigado, né? Obrigado por isso não estar acontecendo comigo. E assim, eu quero dizer assim, então, por que eu venho hoje agradecer? Eu sou uma pessoa de muita fé. E gostaria que vocês também fossem pessoas de fé, né? Independente daquilo que vocês acreditam, quando, como, onde, em quem, né? Assim, eu acredito muito no poder superior, em nosso Criador. E eu agradeço todos os dias pela minha vida, eu agradeço pela minha saúde. Por quê? Porque eu tenho um contraste muito próximo e fico imaginando, será que se eu estivesse passando naquela situação e eu não tô, puxa, muito obrigado. Hoje eu trabalho muito com minhas mãos, eu trabalho muito com faço muito trabalhos manuais, e aí eu fico olhando para minhas mãos e falo, puxa, ainda bem que eu tenho todos os meus dedos e tenho forças para operar as ferramentas que eu opero, então eu agradeço porque eu tenho mãos. E aí eu fico pensando, puxa, e se eu não tivesse essas mãos, será que eu ia estar conseguindo trabalhar? Né? Tudo bem que para tudo a gente acaba dando um jeito, mas o que eu quero mostrar para vocês é, por pior que esse ano que passou possa ter sido, a gente tem que agradecer. Quantas pessoas que chegaram numa situação pior do que a gente, né? Não que a gente tem que usar a experiência negativa de quem está próximo como um referencial, mas por que não? Né?
Eu até me lembro uma outra situação na minha vida, quando eu era jovem e decidi fazer terapia, e aí eu falei assim, nossa, eu tô com um problema, e eu tinha um problema num relacionamento que eu tinha, pra mim era um puta de um problema, era uma coisa assim terrível. Aí eu pensei assim, não, eu preciso fazer terapia. E aí eu fui para um grupo de terapia, fui fazer uma terapia em grupo, né? E é muito legal, às vezes, você fazer uma terapia em grupo, por quê? Porque às vezes você acha que o seu problema é algo assim enorme, é algo assim, nossa, é horrível. Mas, quando eu cheguei lá no grupo, e aí as pessoas iam falando ao redor, e aí eu via que um falava de uma desgraça enorme, o outro falava de drogas, o outro falava de morte, o outro falava de câncer na família, o outro... E aí com isso, eu pensei assim, meu Deus, o meu problema ele é tão pequeno que eu fiquei até com vergonha de falar do meu problema, né? E o que eu quero dizer assim para vocês? Eu quero dizer que a gente tem que agradecer, né? Por quê? Porque, por mais que, de novo, algo pareça que tenha sido ruim, mas esse ruim ele trouxe aprendizado para a gente, ele trouxe desafios, ele trouxe superação e de uma forma ou de outra nos ensinou ou nos fez nos reinventarmos para podermos ser capazes de passar para o próximo ano mais forte, mais restabelecido e mais consciente de que às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, mas a gente somos muita coisa, mas somos muito perecíveis, né? E o fato de sermos perecíveis, a gente devia estar mais atento aos pequenos detalhes, tá bom? Mas vamos lá, senão o vídeo acaba ficando muito longo e assim... Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu canal. Eu quero dizer o meu muito obrigado. Eu quero agradecer ao meu grupo terapêutico de apoio ao codependente, que eu administro lá no Facebook, sendo que, graças a Deus, por mais difícil que tenha sido esse ano, a gente conseguiu estar junto ali e tal, e estar acompanhando o pessoal todo. Muito obrigado a todos vocês, família lá do grupo, né? Queria agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal, que divulgam meus vídeos. Eu queria agradecer a minha vida, eu queria agradecer a nosso Criador pela minha vida, pela minha família, mesmo eu estando longe deles, agradecer que, graças a Deus, meu pai e minha mãe conseguiram passar esse ano e estão bem. Minha irmã, minha sobrinha, meus filhos, minha companheira, enfim, tanta coisa para agradecer. Esse ano foi um ano de muitas alegrias para mim. Claro, como todos vocês, eu passei por maus momentos, restrições, mas o ponto é, o que eu fiz com isso? Eu transformei esses desafios em aprendizado. E hoje eu venho aqui agradecer tudo aquilo que aconteceu na minha vida nesse ano de 2020 e agradecer de verdade mesmo aos amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, agradecer a todos vocês a oportunidade que vocês me dão de tentar fazer algo, tentar fazer uma diferença, porque tudo que eu faço aqui nos meus vídeos, no meu canal, lá no grupo, é tudo de muito coração. E assim, o que a gente pode esperar para o ano que vem? Eu só vejo coisa boa, vocês estão entendendo? Por quê? A verdade é que tudo é bom, porque tudo vem de Deus, tudo vem do nosso Criador. Talvez a gente não entenda realmente, mas vamos colocar como uma perspectiva de que precisamos aprender a viver nesse mundo. E para aprender a viver nesse mundo, a gente precisa de desafios.
às vezes um pouco maiores, às vezes um pouco menores, mas o importante é sempre agradecer a tudo. Agradecer porque só pelo fato de estarmos vivos aqui, passando essa experiência magnífica de estar vivo, né? Porque assim, eu acredito que nós não somos esse corpo, nós somos um espírito usando esse corpo. E olha só, olha que experiência, a vida para mim é como se fosse aquela, eu sempre brinco, a vida é um videogame que você veio, tá vivendo e tal, vai aprender muita coisa e depois você vai embora. Então assim, obrigado, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. O meu muito obrigado a todos vocês e que Deus possa estar conosco como Ele sempre está e que nós possamos, nesse ano de 2021, fazer melhor mais do que nós fizemos em 2020. Ok? Um grande abraço a todos vocês e o meu carinhoso muito obrigado. Até a próxima.